gente pensar juntos. Eu não sou dono da verdade e eu queria que você pensasse comigo e se você concorda comigo ou não, a gente só está aqui para pensar. E eu estava pensando que hoje em carvalho. Carvalho é o nome de uma árvore, embora seja o sobrenome de muita gente, mas carvalho é uma das árvores até citada na Bíblia. E é uma árvore super importante porque a história dela. Você sabia que o carvalho ela pode viver mais de 1000 anos? E sim, mais de 1000 anos de vida. E ela produz frutos somente o que? Depois de 50 anos. E a sua bolota vai o que? Nascer uma única semente, uma única raiz, no qual vai aprofundar o solo, criando uma resistência naqueles solos áridos do deserto, terras secas e assim como outros tipos de árvores também que são da mesma raiz dela, da mesma genealogia dela, se eu posso falar assim, né? Não sei. E as árvores, que elas são tipo palmeiras, elas são do deserto. Mas a diferença é que o carvalho das palmeiras, ela é muito mais rígida, mais forte. E ela é interessante que ela pode viver só depois de 50 anos que ela já tem de vida que ela vai começar o que? A produzir frutos. Até alcançar, e ela vai crescendo, já pensou, depois de 45 anos, né, ela ainda continua crescendo e ela vai atingir 45 metros de altura. É a média das alturas dessas árvores. E o mais interessante ainda, ou tanto quanto interessante ainda, é que se acredita que o diâmetro dela pode ser a mesma largura, o caule dela. Como assim? Exatamente, elas podem ser. É, mas isso porque a gente vê algumas delas, alguns carvalhos, aqui nos Estados Unidos tem muito carvalho e tem parque somente de carvalhos, assim, é muito bonito. E talvez você veja os carvalhos aí, não são tão grandes assim, porque sabe qual é o tempo que ele dura de vida? Parece pouco ou é muito? Você sabia que um carvalho ele tem 1000 anos de existência? Só depois de 1000 anos que ele vai o que? Parar de produzir o que ele produzia até então. Se acredita que nesse período ele pode produzir até 10 milhões de frutos, que são as chamadas bolotas. E o carvalho é uma árvore que quanto mais ela passar por tempestades, mais ela enfrenta as tempestades, mais forte ela fica. Quer dizer alguma coisa para você? Lembra você alguma coisa? Suas raízes penetram tão profundamente no solo e seu caule se torna tão robusto, tão forte, sendo quase impossível uma tempestade arrancá-la. Então, isso me lembra o que todos nós passamos por tempestade. Quantas pessoas que desistiram no meio da tempestade, tomaram atitudes para querer acabar com as dificuldades do modo delas, quantas pessoas que desistiram no meio do caminho, quantas pessoas que não suportam o que estão passando. E quando a gente lembra que Deus ele está cuidando da gente, quando eu conheço Deus, Ele não permite nada além do que eu não possa suportar. Você acha que é muito grande, que o seu fardo é mais pesado do que o dos outros? Você acha que se o seu fardo é maior do que os outros, porque Deus te enxerga você como um carvalho, uma das maiores árvores resistentes que existe. E depois de toda a tempestade, passou pela árvore carvalho, ela vai, claro, ficar marcada, vai perder algumas folhas, vai perder talvez algum galho pequeno, alguma coisa assim, mas tudo isso serve o quê? Para embelezar, para poder dizer assim, ela passou sim pela tempestade, mas ela chegou até aqui, ela venceu.
Pode observar as consequências da tempestade. A robusta árvore assume essa aparência disforme, né, que a tempestade deixou nela, mas são como as nossas cicatrizes na nossa vida, que nós olhamos para ela e falamos assim: doeu, foi muito difícil, mas essa cicatriz eu posso agora palpar, apertar e ela não dói mais. Assim é aquilo que você pode fazer quando você conhece um Deus que está perto de você para te ajudar. Paizinho querido, tu és real, Deus. Tu, Senhor Jesus, meu Deus, permite somente aquilo que nós possamos suportar. Se muitas vezes achamos que a nossa cruz é mais pesada do que a dos outros, Senhor, é porque tu conheces, Senhor Jesus, o quanto nós podemos suportar. E quantas vezes, Senhor Jesus, Deus nos ajuda a carregar. Quando andamos e conhecemos esse Deus, quando nós jogamos todo o nosso fardo. Porque Jesus falou assim: o meu fardo é leve. É justamente quando a gente não consegue carregar. Nós temos um ajudador, Jesus, que está pronto para te servir, para te ajudar. Basta você invocá-lo, basta você chamá-lo para perto de ti. Basta você pegar o seu fardo e jogar sobre ele o fardo, que ele vai cuidar de você. Ele tem cuidado de você. E ele quer continuar cuidando de você. Mas ele quer que você deixe ele carregar o seu fardo. Paizinho querido, que essas palavras possam, Senhor, calar no coração, Deus. Marcar o coração de que, Senhor, nós passamos sim por tempestade, por dificuldade, Senhor, mas sobre todas elas somos mais que vencedores quando nós entendemos que Jesus veio para tomar sobre si a nossa cruz e nos dar gratuito a vida eterna. E saber que quando nós temos um Deus e confiamos nele, daí o fardo passa a ser leve. E nós conseguimos entender que Deus não permite nada além do que nós possamos suportar. E nós começamos a entender que vai ficar sim as cicatrizes, mas que cada uma delas é para saber que Deus estava conosco, Deus está comigo, Deus está com você aí agora. E Ele estará sempre conosco. Basta você interagi-lo. Basta você colocar sua vida nas mãos de Jesus. Fique conosco, Deus, sempre. Amém.